sequer tens dinheiro para ter dentes, porque tu não há dinheiro para ir ao dentista, o dentista é caríssimo e tu não ganhas para ir ao dentista. Ou seja, tu não tens dinheiro para ter dentes na cara. É loucura, é o profundo de grave que a situação está. E a geração dos anos 90 não passou, felizmente não passou por isso, porque já basta Certo. uma. E ainda bem que os meus pais não passaram por isso na sua idade de jovens adultos. De ter que passar por uma miséria que é uma coisa absurda. E claro que muita gente que vem dessa altura tem um senso de entitlement diferente da minha geração ou dos meus pais, que é aquela geração mid-term, saber? Que está ali, não são millennials, não são boomers, são ali. Como é que é? Nem sei. Z? X, pronto. É a pior letra do alfabeto. É mesmo boa por acaso. Estou a brincar. Por acaso percebi no outro dia que uma boa. Tu, se vias Chico Radical, talvez saibas de que é que vou falar. D-Generation X. Era o Triple H e Shawn Michaels. Ah, sim. Precisamente WWE. porque eles eram dessas. Exatamente. Que é uma coisa que acontece muito nos anos 90, mas isso, e que é, digamos assim, dissidente em termos morais. Sim. Vamos colocar nesses termos. O conflito emana muitas vezes dessa concepção de produtividade, de trabalho, de construção de um modelo económico, não é? Lá está. E o poder está nas pessoas que criaram as carreiras, que cresceram e pensam reformar-se na semana de 5 dias, 40 horas, 8 de trabalho por semana. Em Portugal, com 1 hora de almoço que está tipificada na lei, tem que haver uma exceção contratual para que a hora de almoço não seja 1 hora completa a meio do dia. Nós não temos 9 to 5, nós temos 9 to 6, não é? Exatamente, isso é um mundo que para nós já não faz sentido. Exato. Mas acho que nós também teremos que pensar, e acho que há indícios que isso possa acontecer, de que o mundo que nós estamos a herdar e que vamos modelando aos poucos conforme arranjamos consenso para, por exemplo, se passarmos a semana de 4 dias, isto não é feito por nós, a semana sim. mas se nós passarmos a semana, a mantivermos, fizemos moldes ao sistema trabalhista, ao sistema económico, como a nossa geração poderá consensualizar, vamos ter que meter a cláusula de obsolescência e dizer que quando estas condições estiverem garantidas, vamos ter que remover estas merdas que nós criamos para que venha a estrutura seguinte, a estrutura de valores, a estrutura de leis e etc. Exato. Eu acho que essa já é um bocado a fonte de conflito. Tipo, são mimados e andam a destruir quadros. Nós ainda temos. Mas isso é estúpido. Eu concordo. Mas é estúpido, mas é típico de uma geração estúpida. Nós assistimos. Estúpida no sentido de bronca. Nós assistimos à fase final do decaimento das instituições e falávamos no episódio do Patreon, antes de começar, sobre o decaimento das instituições, por exemplo, tornaram a política norte-americana no circo que ela é hoje em dia. Nós assistimos a isso, perdemos fé, mas ainda temos aquela ligação. Nos nossos, por exemplo, acho que se perguntares às crianças de hoje em dia e imagino às pessoas que entraram agora na faculdade em 2022, as ideias de carreira delas na infância eram totalmente diferentes das nossas, por norma eram institucionalizadas naquilo que era. Além do futebolista, pronto. Eu queria ser juiz. Por exemplo, podes falar de juiz, polícia, bombeiro, a farda pinta sempre muito no dia da nossa geração. Agora eles até podem dizer que quero ser empresário e podem ser como o Jack Dorsey, que está sempre, que é o fundador do Twitter, que está sempre de t-shirt, ou o Steve Jobs, né? Não existe a mesma concepção. E é isso, e é aí que eu quero perguntar: achas que nós teremos a plasticidade, quando chegar a nossa vez, atrasada porque a nossa condição económica é uma fossa? Mesmo. Ok, e porque a idade da reforma vai aumentando e aumentando, então a geração anterior serve como um tampão. Achas que nós, no curto tempo em que estivemos a tomar as decisões importantes para os países, vamos ser capazes de acomodar a geração anterior, ou vamos ser uns boomers da época? Não, eu acho que não é nós ser capazes, nós precisamos dos boomers da geração anterior à nossa. Porque nós, sem eles, se nós com eles já somos uma desgraça em várias coisas, os boomers têm uma ligação muito lata a certas coisas da vida cotidiana, civilizada, que nós não temos. São tipo, é a nossa régua. Sim, é por ela que medimos até onde é que estamos aí longe demais. Exatamente. E eles têm uma percepção ainda muito século XXista, não sei se isto é um neologismo. Mas fica bem. Acho que é o giro.
que nós não temos, porque lá está essa coisa de sujar quadros. Nós temos uma ira e uma raiva em nós, típica, para mim, típica de gerações de início do século, pelo menos empiricamente, na história, isso nota-se. Há uma certa raiva de valores, um certo maoísmo de haver com aquela raiva dos nossos pais, que os nossos pais não tinham dos nossos avós. Mesmo a relação entre eles é diferente da nossa relação com os nossos pais, pelo menos a maior parte das pessoas que eu conheço. Temos uma relação mais conflituosa e menos respeitosa com os nossos pais do que os nossos pais têm com os nossos avós, porque aquela coisa, a hierarquia familiar também foi uma coisa que foi se dissipando. Muito também por força dos boomers que nos criaram de uma maneira mais laissez-faire, e felizmente. Mas hierarquias no geral, não é? Sim, completamente. Mas eu acho que nós precisamos de inserir a geração anterior à nossa, porque estamos a falar de uma geração que ainda é vigente, ou seja, como tu disseste bem, ainda são eles que mandam em todas as secções da sociedade, no tecido empresarial, no tecido político, no tecido ideológico. E continuarão ainda alguns anos, mas temos que perceber que em 30, 40 anos eles vão desaparecer. E nós cá estaremos. E imagina, e quando os papéis forem ao contrário? Quando eu já pensei nisso, imagina. Quando nós é isso que eu estou a dizer. É precisamente, tu vais ter porque a tua entrada, vamos chamar assim, vamos chamar-lhe o campo de poder. E este poder inclui todo tipo de poder. Porque a tua entrada no campo de poder enquanto geração está a ser atrasada por estes fenómenos. Por exemplo, o progresso tecnológico que permite ter condições de saúde, pelo final do trabalho físico e o advento da intelectualização da generalidade dos serviços, etc. As pessoas vão ter carreiras, vão ser produtivas em termos sociais, não só em termos laborais, vão ser produtivas e ativas em termos sociais durante muito mais tempo. Claro. E quando fomos nós a entrar no campo do poder como geração dominante, é o que eu disse anteriormente, podemos ser os boomers da altura. Claro, e eu digo muitas vezes, se calhar o meu neto vai achar que eu sou porque ele vai dizer, eu quero namorar com este androide, este cyborg. E eu vou dizer, não vais namorar com um robô. Robô e homem, para mim não. O insulto é, ok boomer, tipo, ok, tu estás desfasado da realidade e estás a coartar-me uma vontade qualquer que eu pretenda. Legítima ou não, né? E nós vamos ser esse tampão para a geração seguinte? Eu acho que é uma coisa que não podes bem prever, porque imagina, mesmo pela história, por exemplo. Se não previres, o que é que tu achas? Se tivesse, vais fazer aqui um pequeno exercício de adivinhação, ok? O que é que tu gostarias que fosse o nosso modelo? Eu acho que nós vamos ser uma geração, vamos ser os boomers do futuro. Eu concordo com isso. Ok. Porque nós inevitável qualquer geração ser boomer? Não é. E já vou explicar porquê. Acho que é necessário. Não é bem inevitável, já vou explicar porquê. Mas eu acho que é assim. Nós vamos porquê? Nós temos contacto com um século que já não existe. Mesmo que pouco, mesmo que em crianças, ou mesmo que contacto, não tens que ter nascido em 1900 mas se tiveres uns pais que nasceram em 1900 já tens um contacto direto com o que era essa sociedade. Ou seja, nós somos a última geração que tem contacto, ou seja, a geração que nasceu antes do ano 2000, que tem um contacto muito mais lato e muito maior com o que é o século XX. Então, a geração que comprou revistas e CDs. Exato, nós trazemos essa carga para o século XXI e isso só nós temos, porque daqui para a frente acabou. Certo, nós somos uma geração de uma transição. Exato, portanto, nós seremos a última geração a ter uma resistência maior a certos tipos de improvements tecnológicos. Por exemplo, o meu neto pode querer gostar e casar com uma inteligência artificial e eu no meu caso específico até adoro, até se arranjar uma para mim agradeço. Agora, numa perspectiva geral, mas sim, poderias ser claro, nós vamos ter resistência a isso, porque nós não nos cabe na cabeça um humano e uma máquina, e acho que as gerações daqui para a frente, como já nascem e crescem dentro do que é o espectro da inteligência artificial, da era digital, já têm uma perspectiva diferente. Então nós vamos ter essa geração, talvez das mais conservadoras deste século. Agora, eu não acho que isso é sempre assim, porque na história há nuances, né? Por exemplo, voltando aos anos 20, a geração dos anos 20, globalmente, a geração que tinha 30 ou 20 anos nos anos 20 do século XX,
é mais progressista que a geração dos seus filhos que tinham 20 ou 30 anos nos anos 50. Os anos 50 são um marasmo de tudo, parou o tempo ali. Aquela coisa, sabes, americanização, a era milkshake. Pronto, essas pessoas, e tu vês mesmo por figuras históricas e culturais, eram muito mais conservadoras do que a geração dos seus pais. E eu ainda, quando falei disto no Instagram, recebi uma mensagem de uma seguidora que dizia: olha, a minha mãe, que seria os seus 70, viu o teu programa e concorda que a avó dela era muito mais progressista que a mãe. Ou seja, a avó que foi jovem nos anos 20, 30 é muito mais progressista que a filha que foi jovem nos anos 40, 50, 60. Ou seja, isso não é sempre certo, estás a ver? Há gerações mais antigas que podem ter uma visão muito mais progressista que gerações recentes dos seus filhos. E como é que nós, há pais mais progressistas que filhos. Em que medida é que nós vamos ser progressistas ou conservadores? Isso é a medida da comparação. Imagina, isso vai depender o quão progressista ou conservador é a geração dos meus filhos. A questão do conservador versus progressista não é que um quer congelar a história em azoto líquido e o outro quer injetar num turbo. Em termos de personificação. O conservador procura manter as estruturas existentes, ainda que reformando, renovando, etc. O progressista pretende reforma muito mais profunda, eventualmente, no outro caso, revolução, pronto, e depois são outras dialéticas, mas tu podes dizer, por exemplo, acho que, por exemplo, em termos do contacto físico, nós vamos ser conservadores, ou seja, vamos querer a escola sempre presencial, quando provavelmente virá uma geração a seguir à nossa que quer uma escola completamente digital. Exatamente. E a não ser, por exemplo, o Bessa tem isto, falámos disso a semana passada, o Bessa quer conduzir até ao final da vida, eventualmente. O Bessa não consegue uma realidade em que ele não esteja ao comando daquela máquina. Já eu estou à espera, não tirei a carta porque estou à espera que eles andem sozinhos. Pronto. E desde miúdo digo, a minha mãe diz: vais tirar a carta? Eu digo: não vou, porque quando eu for grande os carros vão conduzir sozinhos. Caso, ainda não cheguei. eu falo desta materialidade. É claro que em termos super abstratos, ideológicos, claro, é muitíssimo difícil de prever, até porque depende das crises que vierem a seguir. E lá está, e depende do shift cultural e moral que existir, porque esse exemplo, quer dizer, achas que pode haver uma avó mais progressista que a mãe, por exemplo. Nesse caso. Estamos de volta para mais uma temporada de Nuance Podcast. Estivemos a trabalhar arduamente para vos dar o melhor conteúdo e, portanto, consoante a plataforma, não se esqueçam de deixar o like e de subscrever, de nos adicionar aos vossos preferidos. Façam-nos esse miminho. E para quem achar que podemos perder um bocadinho menos dinheiro com esta brincadeira, o link do Patreon está na descrição. E temos Discord.